Aos irmãos, aqueles que puderem, a se colocarem de pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Você que está em casa, ou que está no seu carro, onde quer que você esteja, se você puder também se colocar em pé, para em reverência à leitura da palavra do Senhor. Aqui encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo número 3. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor, está sendo projetada na tela. Vamos ler então. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no campo, e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, e vai para casa, e ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos, e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós queremos te glorificar, te bendizer pela tua presença em nosso meio. Te louvamos, Senhor, que por essas crianças que iniciaram o culto, que já glorificando o teu santo nome. Ó Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, porque a presença do Senhor é real em nosso meio, e nós já suplicamos a ti. Senhor, a tua palavra foi lida. Eu nada tenho para o teu povo, mas suplico a ti que, como o barro na mão do oleiro, só possa me usando como instrumento para trazer a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor ao teu povo, e que por meio dela só possa falando aos corações. Ó Senhor, usa-me com poder, prepara o coração da tua igreja. É a oração que faz em nome santo, Filho de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, nós estamos diante de uma parábola que, na verdade, ela inicia outras parábolas mais conhecidas, como a parábola da dracma perdida, ou a parábola do filho pródigo, que são parábolas muito conhecidas. Mas todas essas três parábolas, elas têm algo em comum, que fala sobre o amor de Deus para com a vida do homem. E, irmãos, nós estamos diante da parábola que é muito conhecida como a parábola das 100 ovelhas. Mas melhor seria, algumas traduções vai trazer no título, a parábola da ovelha perdida, que ao meu ver fica melhor nessa parábola. E quando nós meditamos nessa parábola, nós começamos a pensar: por que aquela ovelha deixou o seu pastor? Por que aquela ovelha deixou o aprisco, o rebanho do seu pastor? Será que aquela ovelha, será que no pasto, ali junto com o seu pastor, não tinha pastagens verdejantes? Então, será que aquela ovelha deixou o pastor deixou o rebanho porque não havia alimento? Não foi, porque o Salmos 23 nos fala que o Senhor é o nosso pastor e nos faz pastar em verdejantes campos. Então não foi por falta de alimento que aquela ovelha deixou o seu rebanho. Será que foi por sede? Não, porque a palavra também nos fala que aquele pastor leva as suas ovelhas a águas tranquilas. E a ovelha, ela é tão temerosa, tão medrosa, que se ela estiver diante de uma água turbulenta, diante de uma cachoeira, ela morre de sede, mas ela não vai enfrentar aquela água turbulenta. Mas a palavra nos fala que aquela ovelha, ela ia a águas tranquilas. Então, não foi por sede que ela deixou o seu rebanho? Será que aquela ovelha deixou ali o seu rebanho, deixou o seu pastor,
porque o caminho que o seu pastor a conduzia não era seguro? Também não. A palavra nos fala que o Senhor, que o pastor faz ela caminhar pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. E ele tem um nome a zelar, porque ele tem um nome que é sobre todo o nome. Será então que essa ovelha deixou o aprisco por causa do seu pastor? Será que o pastor não estava cuidando dela? Também não. A palavra nos fala em João 10:11 que esse pastor dá vida por suas ovelhas. Então qual que foi o problema dessa ovelha? Por que ela deixou o seu pastor? Por que ela deixou o seu rebanho? Irmãos, o problema dessa ovelha estava nela. Estava nela. Muitas vezes nós somos relutantes devido à dureza dos nossos corações, mas nós temos que reconhecer que quando nós deixamos o aprisco do Senhor, o problema está em nós. Motivo não há para deixar o aprisco do Senhor. Podemos imaginar, ilustrar aquela cena, o pastor ali contando 10, 20, 80, 99, está faltando uma ovelha, e o pastor começa a se indagar, o que estava passando na cabeça dessa ovelha? Será que ela pensou que lá no deserto, sozinha, ela estaria mais segura do que aqui no meu aprisco, aqui no meu rebanho? Por que você deixou o rebanho do Senhor? Por que você deixou o Senhor? Será que lá no mundo tem coisa melhor? Lá no mundo você vai estar mais seguro? O nosso pastor, ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe que você está passando. Ele sabe da sua necessidade. E ele está sentindo falta de você. Está sentindo falta de você no rebanho dele. Podemos afirmar, irmãos, dessa pequena parábola, que o Senhor, nosso pastor, ele tem um rebanho, e ele conhece e ama cada uma de suas ovelhas. E o que mais chama a atenção nessa passagem, irmãos, não é o fato da ovelha ter deixado a segurança do aprisco, ter deixado a presença do seu pastor para se arriscar no deserto. Não, mas nós percebemos na reação do pastor, que ao perceber que estava faltando uma ovelha, ele tinha uma centena, mas ele sentiu falta de uma ovelha. Ele não se pôs a lamentar, ele não se pôs a culpar aquela ovelha, ele nem mandou que outro pastor fosse buscar aquela ovelha. Não fez isso. Esse pastor, irmãos, ele dá a vida pela sua ovelha, ele ama a sua ovelha, e por amor àquela ovelha, ele não precisaria ir buscar aquela ovelha, não, afinal de contas ele tinha outras 99, e para aquele tempo, quem tinha 99 ovelhas, era uma pessoa rica, muito rica, mas ele não pensou no financeiro, no material. O que impulsionou aquele pastor foi o amor pela sua ovelha. Então ele deixou as 99 que valiam muito mais que aquela ovelha desgarrada, que aquela ovelha errante, que talvez teria morrido já no deserto, e foi atrás dela. Ele tinha certeza que ela estava só, ele tinha certeza que ele a encontraria, ele tinha certeza que ela estava sedenta, faminta, e que ele precisava do seu pastor. E da mesma forma, um dia, irmãos, o nosso Senhor Jesus, que é o nosso pastor, deixou o esplendor da sua glória
para vir nos buscar, para vir nos resgatar, e com o seu sangue sarar as nossas pisaduras, as nossas enfermidades. A palavra nos fala em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estávamos mortos, nós estávamos condenados, mas o amor de Jesus por nós fez com que Ele deixasse a sua glória e se fizesse homem como nós, passasse pelas agruras que nós passamos, pelos sofrimentos que nós passamos, mas Ele veio nos resgatar com mão forte. E por isso, se hoje estamos aqui, é porque o nosso pastor, Ele veio nos buscar e Ele nos resgatou com mão forte. Podemos lembrar aqui da queda dos nossos primeiros pais. Deus faz um jardim, um aprisco para Adão e Eva, e todos os dias Ele descia ali para conversar com eles. Ele ia ao jardim para conversar com nossos primeiros pais. Vejamos a intimidade que nossos primeiros pais tinham com o nosso Deus. Porém um dia Deus não os encontrou mais. Eles se esconderam da face do pastor, eles se esconderam da face do nosso Deus, porque eles não estavam como antes, pois o pecado deixa o homem distante de Deus, faz com que o homem deixe o seu aprisco, deixe o seu Deus. Adão e Eva, irmãos, deram ouvidos a quem não era o seu pastor, e é assim que começa a queda do homem. Ele passa a ouvir quem não é o seu pastor, ele fica distante do seu pastor. O homem passa a não ter mais saudades do Senhor. E foi essa palavra que eu coloquei preparando a mensagem de hoje. E a irmã Axa começou falando sobre isso, a outra irmã falou sobre isso. O homem, quando se afasta de Deus, ele passa a não ter saudades de Deus, saudades do seu Criador, saudades da vida eterna, porque aqui não é o nosso lugar. Talvez você se considere um crente, talvez você esteja aqui dentro da igreja ou participando deste culto online, mas encontra-se perdido, distraído, dando ouvidos a quem não devia, a quem não é o seu pastor, e quando se deu conta, estava perdido, e agora está se perguntando: onde está o meu pastor? Onde está aquele que cuida de mim? Ele está aqui para te carregar nos ombros, pois hoje ainda é tempo de reconciliação, é tempo de ovelhas serem encontradas pelo seu pastor. Então, se algum dia você deixou esse aprisco, saiba que o Senhor nosso Deus, o nosso pastor, Ele está aqui, Ele veio aqui para te buscar de volta, para levar você de volta do lugar que você nunca deveria ter saído, que é o lado do nosso Deus, do nosso Criador, do consumador da nossa vida, da nossa salvação. Irmãos, Deus compara o homem à ovelha, pois ela é um animal gregário, ou seja, ela precisa viver em bandos, em sociedade, porque ela sozinha, ela não sabe sobreviver, ela não tem defesa própria como outros animais, ela não consegue, ela é míope, ela não consegue ver as coisas com clareza, e ela precisa que alguém cuide dela, ela precisa que alguém o guie pelo caminho, senão ela vai ser presa fácil para o seu predador.
Se a ovelha ficar sozinha, se ela deixar a segurança do seu pastor, deixar a segurança do seu aprisco, ela tem pouco tempo de vida. E da mesma forma é o homem, ele precisa estar em comunhão com a igreja, ele precisa estar em comunhão com o Senhor. A sua alma tem que almejar estar diante da face do seu Criador, como diz a palavra do Senhor lá em Salmos: a minha alma almeja por ti, mais que os guardas pelo romper do dia. O homem longe do aprisco do Senhor, longe da igreja, longe da comunhão dos servos, ele é presa fácil para o adversário, que vem somente para roubar, matar e destruir. Muitos dizem por aí: não é preciso eu ir à igreja, não é preciso eu estar na comunhão da igreja. Engano. A ovelha, ela anda em bando, ela anda junto com os seus, guiada pelo seu pastor. Nós também, igreja, nós andamos junto. O partir do pão é na comunhão com os servos. O homem longe do aprisco do Senhor, longe da igreja, ele é presa fácil para o adversário. Por isso a ovelha é um animal que vive em bandos, e qualquer barulho diferente que ela ouve, que seja um uivado do lobo, de chacal, ela assusta. Mas quando ela ouve a voz do seu pastor, ela calma, porque ela sabe que o seu pastor dá a vida por ela. Ela se sente protegida, ela se sente preservada. Irmãos, eu não sei o que você está passando, você que está participando desse culto online, eu não sei o que passa na sua vida. Talvez você tenha ouvido barulhos, ouvido vozes deste mundo, que tem te deixado apreensivo, nervoso. Mas saiba você que o nosso pastor está conosco para te guardar. Basta que você ouça sua voz, basta que você deixe que ele adentre no seu coração. Vejamos que o texto nos fala, irmãos, que quando aquele pastor encontra aquela ovelha tão amada, ele não brigou com ela, ele não usou a vara para ela, ele não a corrigiu, não mandou que ela voltasse caminhando. Não, a palavra diz que ele a pôs sobre os seus ombros, e com alegria a carregou de volta para o aprisco. Irmãos, o peso médio de uma ovelha é de 100 quilos, algumas mais gordinhas vão chegar aos 120 quilos, pesado, né? Mas o nosso pastor, ele é forte, aliás, ele é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e o governo deste mundo está sobre os seus ombros. O homem acha que manda, quem manda é o nosso Deus, o nosso pastor. O governo de todo mundo, de todo o universo, de todos os planetas, estão sobre os seus ombros. E ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O nosso pesado fardo ele levou sobre si lá na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos estar aqui e dizermos: sou salvo, sou livre do pecado. Por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Não foi para nos dar um carro, nem para nos dar uma casa, foi para nos dar o direito à salvação eterna. Por isso que ele morreu na cruz do Calvário. E talvez essa seja a sua condição. O peso do pecado, das enfermidades, te tirou as forças para poder levantar, para poder voltar para o rebanho.
Mas não precisa se preocupar não, meu irmão. O nosso pastor, ele vai te carregar nos ombros, e ele vai te levar com alegria de volta para o aprisco, porque ele ama a sua vida, ele ama as nossas vidas. Irmãos, a palavra não nos fala o tempo que aquela ovelha ficou perdida. Talvez você tenha se perdido por um dia, um mês, talvez anos. Não importa, o importante é que o pastor te encontrou, e basta você aceitar o convite dele. E hoje é dia de júbilo, dia de alegria, porque Deus não esqueceu de você, Deus não desistiu de você e nem da sua família. Ele veio te buscar para te levar de volta para o aprisco. Irmãos, e podemos concluir essa mensagem com 4 perguntas. Aliás, 4 afirmações seguidas de 4 perguntas, que cada um pode fazer para si mesmo. Você que está participando de culto online, faça essas perguntas para você também. Jesus tem um rebanho, isso é uma afirmativa. Mas você faz parte desse rebanho? Você está preparado para a volta de Jesus? Ele conhece e cuida de suas ovelhas, conhece cada um de nós. Mas você tem deixado Ele cuidar de você? Você tem posto a sua dependência no Senhor? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, mas você tem dado ouvidos à voz do pastor? E por último, esse pastor vai vir buscar suas ovelhas por onde quer que ela esteja, e vai levá-la para o aprisco seguro. Mas você vai aceitar o convite e retornar para o aprisco do Senhor? Que possamos meditar na palavra do Senhor, na certeza, irmãos, de que tudo isso vai passar, mas nós temos uma vida eterna, ao lado do nosso Salvador, para que possamos glorificá-lo e louvá-lo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, finalizando essa mensagem, eu convido os irmãos a ficar de joelhos neste momento. Vamos ficar de joelhos, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos, aqueles que puderem, lógico, vamos lembrar desse aprisco e vamos conversar com o Senhor. Senhor, eu quero fazer parte desse aprisco. Eu quero, Senhor, estar contigo quando o Senhor fizer a chamada no aprisco. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia, Senhor, da minha família, tenha misericórdia daqueles com quem eu trabalho. Irmãos, nós temos que ter amor para com as almas perdidas, para com aqueles que ainda não aceitaram a salvação, para com aqueles que estão desviados do Senhor. Ó Senhor, renova em nossos corações o amor pelas almas perdidas. Ó Senhor, que possamos, Senhor, estarmos caminhando junto com o Senhor, no aprisco do Senhor, que possamos ter amor com a igreja do Senhor. Ó Senhor, fala, Senhor, com cada um dos teus servos aqui. Fala, Senhor, com os teus servos que estão participando deste culto de forma online.